Por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais dos versos 37 a 47. Deixa a sua Bíblia aberta aí, só um pouquinho, deixa eu fazer aqui um lembrete para vocês. Nós estamos estudando juntos, então, desde o começo do ano, sobre unidade, serviço e crescimento da igreja, que aliás é o nosso tema para o ano: unidade, serviço e crescimento. Nós vimos então algumas semanas atrás que o nome mais importante da igreja, o nome que não pode faltar na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome mais importante da igreja. Vimos também que o poder mais importante da igreja é o poder que só vem à igreja, só é dado à igreja através do Espírito Santo de Deus. E nós vimos também que a missão principal da igreja é pregar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão primordial da igreja. Na semana passada, nós vimos que Pedro, depois da vinda do Espírito Santo, então, os apóstolos primeiro obedeceram, porque o Senhor Jesus disse: olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém, até o dia em que descerá sobre vocês o Espírito Santo, e Ele então dará poder a vocês para que vocês preguem o Evangelho. Os apóstolos então eles obedeceram, eles ficaram em Jerusalém, ficaram trancafiados ali por um tempo, o Espírito Santo veio e eles então foram empoderados pelo Espírito para que eles pudessem falar. Pedro então se levanta como líder desse grupo e prega o seu primeiro sermão, que é conhecido como o primeiro sermão da igreja primitiva. Nós aprendemos que a centralidade de Cristo deve estar em todo o sermão. Cristo é o centro do Evangelho, Cristo é o centro do sermão, Cristo é o centro da igreja e Cristo deve ser o centro das nossas vidas. E os resultados desse sermão nós também vimos, e como a igreja foi formada, que começou a ser formada ali. O John Stott diz que depois desse sermão de Pedro foi iniciado ali o jardim da infância do cristianismo. O jardim da infância da igreja começou ali depois desse sermão. Hoje então nós vamos continuar, mas nós vamos ver com um pouco mais detalhes os resultados desse sermão, a transformação de vida das pessoas que ouviram esse sermão e principalmente o testemunho delas. Ok? Então vamos ler Atos, capítulo 2, vamos ler a partir do 36. A partir do versículo 36, diz assim a palavra do Senhor: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Obrigado, Senhor nosso Deus, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado pela intrepidez de Pedro que o Senhor levantou para pregar o primeiro sermão da igreja primitiva, Senhor Deus. Que nós possamos aprender com essas palavras, possamos aprender com os resultados desse sermão, que possamos aprender diretamente do Teu Espírito, que nos capacita e que nos transforma a cada dia, Senhor Deus. Senhor, abençoa-nos, fale conosco através da Tua palavra, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se eu perguntasse para você,
hoje. Pegue aí, por favor, não é para pegar não, se eu fizesse isso, tá? Pegue aí um pedaço de papel e uma caneta, e escreva o que faz uma igreja uma igreja. Qual seria a sua opinião a respeito disso? O que faz de uma igreja uma igreja? E aí, se eu pedisse, depois que você escrevesse, se eu pedisse, agora leia em voz alta, todo mundo junto, ao mesmo tempo. Talvez ficaria um pouco bagunçado, porque cada um pensa alguma coisa a respeito da igreja, como a igreja deveria ser, né? Talvez ficaria um pouco bagunçado no início, mas também tenho certeza que muitas pessoas iriam escrever a mesma coisa, porque também nós divergimos muitas vezes, mas também nós pensamos muitas coisas, temos muitas coisas em comum quando pensamos nessas coisas. Então, ao lermos essa passagem que nós acabamos de ler, um pouco mais detalhadamente, como nós vamos ver hoje, eu quero que vocês vejam como essa passagem define para nós o que é que faz uma igreja uma igreja. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de uma igreja bíblica, de uma igreja centrada em Cristo. E isso aqui é a igreja, porque a igreja não é o templo, a igreja não é o lugar, a igreja é o povo de Deus reunido para adoração. Isso é a igreja. Então, o que faz da igreja uma igreja? Tem algumas características aqui que são definidoras e essenciais da igreja. E essa passagem, ela revela para nós. Eu gostaria de estudar com vocês hoje. A primeira coisa que nós vemos dos versos 37 a 39, que nós acabamos de ler. Pedro, ele diz o seguinte, primeiro ele faz uma declaração muito forte. Ele diz o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntavam a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? O que faremos? E a resposta de Pedro foi: arrependa-se. Arrependa-se e seja batizado. A convicção do pecado é a primeira marca que nós vamos ver hoje. A igreja, que é igreja, ela precisa ser convicta do pecado. Ela precisa ter convicção do pecado. Porque o pecado, a convicção do pecado, é o trabalho que Deus realiza em nós através do Espírito Santo. Ele nos deixa tão incomodados com o nosso pecado, que o resultado não é outro a não ser o arrependimento. Quando você faz algo errado e você é pego, você se arrepende. Você fala, não devia ter feito. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Muitas vezes isso é remorso, porque você foi pego no ato que não deveria ter feito. Isso é remorso. Arrependimento é quando você entende da sua situação de pecador, mesmo achando que não fez nada errado, e então você se arrepende e se volta para Cristo. Isso é verdadeiro arrependimento. Então não confunda arrependimento com remorso. Então o Espírito Santo, ele nos incomoda de tal maneira que o resultado não pode ser outro a não ser arrependimento. O Senhor Jesus, dizendo acerca disso, está escrito para nós em João 16:8. João capítulo 16, verso 8, diz assim: quando Ele vier, está falando acerca do Espírito Santo, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence dessas coisas. E essa convicção do pecado vem primordialmente, através da pregação e do ministério de ensino na igreja. Por isso é tão importante a pregação centrada em Cristo, por isso é tão importante o ensino bíblico para as crianças, para os jovens, para os adultos, para as famílias, a pregação, o ensino bíblico centrado em Cristo Jesus. Nós vimos isso na semana passada. O apóstolo Pedro tinha acabado de pregar essa mensagem sobre Cristo, dos versos 14 a 36. Ele estava pregando sobre a vida, sobre a morte, sobre a vida, sobre a obra, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo. Isso é o Evangelho, irmãos. Quando alguém te perguntar o que é o Evangelho, você precisa ter isso em mente, isso na ponta da língua. Você tem que falar sobre a vinda, ou a vida, sobre a obra, sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo. Isso é o Evangelho. Você tem que saber isso na ponta da língua. Isso tem que estar gravado no seu coração, tem que estar gravado na sua língua, nos seus olhos, na sua mente, em todo lugar.
Isso é o Evangelho. Então Pedro, ele prega o Evangelho. E ele termina a mensagem no versículo 36 dizendo: portanto que todo Israel fique certo de que esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E eles ouvindo então essa mensagem pregada, o Evangelho pregado, eles então perguntam: e agora? O que faremos? E Pedro... e desculpe, tem aqui duas palavrinhas antes disso. Eles ficaram profundamente aflitos, quando eles ouviram isso. Essa é uma frase que descreve convicção de pecado. Quando você se torna dolorosamente consciente da sua condição de pecado, ou da sua condição de pecador diante de Deus, nós nos sentimos como se uma faca entrasse no nosso peito. Nós não conseguimos aguentar. Isso é convicção de pecado. E aí nós clamamos: o que então podemos fazer? Ou seja, nos ajude, faça alguma coisa, nos diga alguma coisa. O que nós podemos fazer? Nós reconhecemos que somos culpados de crucificar aquele que é o Cristo. O que nós precisamos fazer para sermos perdoados? E Pedro então responde: arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Veja, a promessa é para você, para os seus filhos e para todos os quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Irmãos, o caminho para se ter o perdão de Deus começa com a primeira palavra do versículo 38. Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento é uma palavra que significa mudança, que é traduzida como metanoia, mudança de mente. No Novo Testamento ela significa basicamente isso, mudança de mente. Nós pensamos diferente acerca de Cristo, nós pensamos diferente sobre o pecado. Arrependimento significa que nós nos voltamos para Cristo. E em essência nós dizemos o seguinte: Senhor, tome conta da minha vida e me transforme. Tome conta da minha vida e me transforme. Eu não quero mais viver para o pecado, eu quero viver para o Senhor. Isso é arrependimento. E o que chama atenção no sermão de Pedro é como se ele nitidamente, ele se diferencia dos sermões muitas vezes que nós temos ouvido hoje. Particularmente em algumas igrejas, há uma perigosa ênfase sobre o que Deus pode fazer por nós. E Ele pode fazer muita coisa, não me confundam aqui. Ele faz realmente muitas coisas. Mas o sermão não é acerca do que Deus pode fazer por você. O sermão deve ser o que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. E o que nós então podemos responder a esse fato, que é arrependermos. 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 Essa mensagem de que Deus pode fazer algo muito bom para você é uma pregação explicitamente centrada no homem. E como eu já citei antes, essa mensagem é perigosa e enganadora. Por quê? Porque ela passa uma ideia de que não é necessária nenhuma mudança da nossa parte. Não existe conversão sem mudança. Não existe arrependimento sem mudança. Assim como não existe cristão sem Cristo. Você não pode se dizer cristão se você não crê na obra, na vida, na obra, na morte e ressurreição de Cristo. Você não pode se dizer cristão se você não se arrependeu novamente. Desculpa, verdadeiramente. Você não pode se dizer cristão se você não crê. Paulo, escrevendo acerca disso aos Efésios, Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, Paulo ele é enfático. Ele diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E isso só se torna possível através de Cristo. Veja o que Paulo diz: despir-se do velho e vestir-se do novo. Aquilo que eu fazia, não faço mais. Aquilo que eu pensava, não penso mais. Aquilo que eu adorava, não adoro mais. Mas hoje, transformado pelo poder do Espírito, arrependido em Cristo Jesus, consciente da obra que foi feita por mim, eu então deixo essas coisas e hoje eu me revisto do novo homem, que deve ser discípulo do nosso Senhor Jesus. E isso só é possível por causa dele mesmo. Irmãos, uma coisa que nós não devemos confundir nunca é o nosso desejo de que as pessoas sejam salvas com a criação de um evangelho que sejam benquisto pelas pessoas. Não é o evangelho que muda, quem tem que mudar são as pessoas. Não é o evangelho que é transformado, quem é transformado são as pessoas. O evangelho é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo sempre. Porque ele deve ser centrado em Cristo. Não estamos aqui, nem fomos chamados para pregar uma mensagem rasa e que faça as pessoas se sentirem bem. Quer se sentir bem, vai para um spa. Quer se sentir bem, vai para as termas lá do Goiás, né? Diz que tem umas termas lá no Goiás que é boa, vai lá você vai se sentir bem. Lá você vai se sentir bem. O evangelho não é para isso. Pelo contrário, se vocês ouvirem o que Pedro disse, Pedro acusa os seus ouvintes de terem matado Cristo. Essa não é uma mensagem bem vista. Essa não é uma mensagem que as pessoas querem ouvir. Nós todos somos culpados pela morte de Cristo. Somos todos, absolutamente todos culpados. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado, falando acerca de Cristo, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Jesus, de boa vontade, morreu pelos nossos pecados, não pelos dele. Ele não tinha pecado, ele era perfeito, em tudo, em suas obras, em sua vida, em tudo ele era perfeito. Mas mesmo assim, ele morreu recebendo o castigo que era para nós. Então, a primeira resposta que você deve dar, quando alguém te perguntar o que torna uma igreja, igreja, é convicção de pecado. Segunda coisa que nós vimos, depois da convicção de pecado vem o quê? Conversão de almas. Uma coisa puxa a outra. Os versos 40 e 41. Com muitas outras palavras, advertiam e insistiam com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse ponto ele é claro e ele pressupõe o anterior. Quando existe arrependimento, existe então conversão. Onde há convicção de pecado, há também conversão de almas. Ou seja, a igreja, vai crescer como resultado das pessoas se entregando, se declarando a Cristo. Verso 40, com muitas outras palavras, Pedro os advertia: salve-se dessa geração perversa. Mais uma vez, vocês veem a firmeza de Pedro com a pregação dele. Não há nenhuma mensagem adocicada. A Bíblia diz que ele falou várias outras palavras, além daquelas mencionadas no texto. A sua pregação, ela testificava e exortava. De que maneira? Ele dizia: venha, se torne um membro da igreja. Venha. Não importa se você crê ou não, Deus te aceita do jeito que você é. Venha, não importa no que você acredita, afinal todos os caminhos levam a Deus. Não era isso que ele estava dizendo. A Bíblia diz que você deve arrepender-se e crer que somente Cristo pode te fazer
justiça perante Deus. Ele diz: salvem-se dessa geração perversa. E tomem cuidado aqui, viu? Não sou eu que me salvo, nem você que se salva. Na verdade, é pelo arrependimento e pela fé em Cristo que eu sou salvo. O verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Aqueles que de bom grado receberam a mensagem do Evangelho, receberam o Evangelho, as boas novas, eles então receberam salvação. E eles então foram batizados. Batizados. Veja a ordem. Primeiro eu sou salvo, depois eu sou batizado. Essa é a ordem bíblica. Mais uma vez, quando a igreja que é bíblica, ela não diz para você batize e salvação a gente vê depois. Isso não é bíblico, isso é antibíblico. Primeiro batize, depois a gente vê se você vai aceitar ou se não vai, ou se você vai ser salvo ou se não vai. Esse ensino não é bíblico. O ensino bíblico é arrependa-se, creia e seja batizado. Você não é batizado para ser salvo, mas o salvo deseja ser batizado. Por quê? Porque é um mandamento do Senhor. O Senhor Jesus diz: creia e seja batizado. Pedro disse também: creia e seja batizado. Paulo também escrevendo diz: creia e seja batizado. A maneira pela qual nós publicamente, sem nos envergonharmos, nos identificamos com Cristo. Quando nós lemos sobre o batismo no Novo Testamento, nós lemos que praticamente acontecia imediatamente após a conversão. Não tinha curso de 13 semanas, não tinha curso de 3 meses. Sabe por quê? Eu te digo por que não precisava disso. Porque havia uma verdadeira conversão. Hoje a gente precisa checar se você realmente creu, se você realmente sabe o que você está fazendo, se você realmente não foi só no momento de emoção. Se você apenas não está indo porque os outros foram, eu vou também, Maria vai com as outras. E não sabe absolutamente nada do que está sendo feito. E mesmo depois das 13 semanas, nós ainda ficamos com dúvida. Não, aqui as pessoas ouviam, elas eram então convencidas pelo poder do Espírito Santo e imediatamente elas eram batizadas. E por quê? Porque o simbolismo do batismo, ele diz que, ele nos lembra que Cristo morreu por nós, ele foi sepultado, mas ressuscitou, e é o que nós fazemos. Por isso aqui, nós batizamos com imersão. Por quê? Porque esse batismo simboliza que esse velho homem está sendo sepultado nas águas, e lá então ele morre, e ele então volta das águas ressurreto, como uma nova criatura. Isso é o simbolismo do batismo para nós. E a Bíblia diz na última parte do versículo 41 que cerca de 3.000 almas foram agregadas. Você já imaginou você batizar 3.000 pessoas num dia só? Porque essas pessoas foram agregadas à igreja. Eu imagino que Pedro deve ter ficado com bursite. Né? Os irmãos, não foi só Pedro que batizou, os outros irmãos também. Os outros apóstolos também, tinha os irmãos ali também que batizou, mas eu imagino que eles devem ter ficado com o nervo ciático doendo, bursite, pescoço torto, mas eles batizaram 3.000. 3.000 pessoas foram batizadas para a honra e glória do Senhor. Irmãos, quando nós vemos isso, e nós continuamos achando que a igreja deve ficar pequena, eu acho que você deveria ler o livro de Atos de novo, com mais atenção. Apesar de eu gostar da igreja pequena nesse sentido, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos expandir. A Bíblia diz que nós precisamos expandir. Houve um tempo nessa igreja que foi pensar em derrubar essa parede. O grupo de jovens dessa igreja tinha 200 jovens. 200 jovens. Isso na década de 70, 80. E eles então disseram: olha, nós precisamos derrubar essa igreja. Essa parede, derruba a igreja também, se for possível, né? Derrubar essa parede, nós precisamos expandir. Vamos virar, vamos fazer, o Ministério de Louvor vai ficar lá naquele canto e a igreja vai sentar assim, de frente para lá, para ficar maior. Vamos virar para cá, ficava tudo cadeira até ali, para tentar. Mas houve ainda um certo receio de aumentar a igreja.
E até hoje eu me pergunto por quê. Até hoje eu me pergunto por quê. Então, quando te perguntarem, o que faz uma igreja bíblica? O que faz da igreja uma igreja? Convicção do pecado, conversão de almas. A terceira coisa, o que eles fizeram então depois disso? Cultivo dos salvos. O cultivo dos salvos, versos 42 e 43. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ou seja, os novos crentes precisam ser discipulados, a fim de que cresçam. Assim como as plantas são cultivadas para crescer, assim são as almas recém-convertidas que precisam ser discipuladas, precisam ser ensinadas. Você vê aqui 4 coisas que a igreja deve fazer para promover crescimento: doutrina, comunhão, o partir do pão e a oração. Essas 4 coisas precisam existir dentro da igreja, irmãos. E se tem uma coisa que é difícil nessa terra, é você ter essas 4 coisas na igreja. Porque às vezes a gente ter comunhão, mas não parte o pão e não pega na doutrina. Às vezes tem doutrina, mas não tem o resto. Às vezes tem doutrina, comunhão, partir o pão, mas não tem oração. Às vezes tem oração e não tem o resto. Quer dizer, eu acho que oração é o que menos tem, para dizer a verdade. Mas essas 4 coisas são fundamentais. A doutrina, ela se refere às instruções bíblicas. Não é a doutrina desse ou daquele, mas a doutrina bíblica. Uma igreja põe grande ênfase na pregação bíblica e no ensino, por quê? Porque é isso que vai gerar crescimento, é isso que vai gerar maturidade no crente. Comunhão e partir do pão, elas são muito semelhantes. Ambos nos lembram da necessidade de pertencermos a uma igreja. Nós devemos pertencer à igreja. O partir do pão significa compartilhar não só das refeições, mas compartilhar aquilo que temos, em conjunto. E também nos lembra da observância da ceia do Senhor, que o Senhor mesmo disse: olhe, eu estou indo para o Pai, mas vocês continuem celebrando o meu corpo e o meu sangue até que eu venha. Essa é a nova aliança que eu faço com vocês. A igreja que é bíblica precisa celebrar a ceia do Senhor. E claro, a igreja que é bíblica precisa orar. E quando nós lemos oração, nós crescemos, irmãos, nós crescemos quando nós oramos juntos. Nós crescemos quando nós compartilhamos fardos uns dos outros, literalmente indo a Deus em oração uns pelos outros. Um dia eu recebi uma notícia: pastor, eu fiquei internado durante 2 semanas, o senhor nem ficou sabendo. Eu falei: você me falou? Você me falou que você estava internado? Você mandou alguém me ligar, me avisar que você estava internado? Como é que eu vou saber? Eu tenho Espírito Santo, não tenho bola de cristal. Irmãos, se a gente não falar, o outro não sabe. Se você não me falar que você está sofrendo, se você não... Tudo bem, às vezes a gente vê no rosto, a gente vai e pergunta. Mas muitas vezes não é assim. Então, se você não falar o que está te incomodando, se você não pedir oração, se você não falar, nós não sabemos. A gente até brinca com o pastor Macmillan: você quer saber da vida dele, você vai no grupo da igreja. Por quê? Porque ele pede oração por tudo. Ele pede para orar por ele, para a dona Glenice, porque não conseguiu dormir, porque não está comendo, porque não está boa, porque não sei o quê, porque o irmão isso, porque o irmão aquilo outro. Por quê? Porque ele compartilha. Porque ele quer que nós oremos, ele quer que a igreja ore. Ele quer que a igreja ore. Por que nós sabemos que hora que a Neuza foi para a cirurgia? Porque ela colocou no grupo: ó, estou indo. Porque ela queria que a igreja orasse. Então nós precisamos compartilhar, irmão, nós precisamos compartilhar os fardos. Não é só no momento de alegria, não, é no momento da tristeza também. É no momento da dificuldade também. Nós oramos quando nós conquistamos e nós agradecemos a Deus e colocamos no grupo com a foto até, olha, presente de Deus. E aí a gente fica feliz, né? É verdade. Mas e quanto às nossas dificuldades, e quanto às nossas mazelas? Ore por mim, irmãos, ore por mim porque a minha fé está abalada. Irmãos, orem por mim porque eu não me sinto bem. Irmãos, orem por mim que eu estou depressivo, eu estou mal. Nós precisamos fazer essas coisas. Principalmente o homem tem a maior dificuldade de fazer isso. A mulherada ainda fala, chora, argumenta, mas o homem não.
Como se a gente fosse super-homens. Não, nós não somos. Nós precisamos de orar uns pelos outros, nós precisamos compartilhar uns com os outros. Esse deve ser o objetivo dos crentes, crescer em maturidade. Você veio para o mundo como? Como um recém-nascido. Cadê? Entrou, acabou de entrar, dá até ter falado do Davi. Você vê daquele jeitinho, você precisa dos seus pais para tudo. Assim deve ser o crente nas mãos do Senhor. Nós necessitamos dele para tudo. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos dá crescimento. Assim como o recém-nascido vê o mundo, daqui a pouco vai dar comidinha sólida, daqui a pouco vai comer picanha. Oh, glória a Deus, né, garrafa, pela picanha. Daqui a pouco ele vai comer sólido, e ele vai crescer, ele vai amadurecer. Assim deve ser o crente. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, Pedro fala exatamente sobre isso, quando ele escreve aos crentes. Pedro escrevendo aos crentes, encorajando os crentes, ele diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 a 3. Ele diz, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia e inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Então nós precisamos desejar crescimento, amadurecimento. Esse é sinal de maturidade espiritual, irmãos. E agora nós vamos para a quarta coisa. Então a primeira, convicção de pecado, conversão de almas, cultivo dos salvos e finalmente, comunhão entre os santos. Comunhão entre os santos, dos versos 44 a 47. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Irmãos, hoje está na moda falar sobre comunismo. Comunismo é exatamente o contrário de comunhão. Comunismo diz o seguinte, o que é seu tem que ser meu. O que é seu eu vou tomar. Isso é comunismo. Por quê? Porque você tem que depender de mim. O que é seu é meu. Comunhão não. Comunhão diz o que é meu pode ser seu também. O que é meu pode ser seu também. Veja a diferença. Essa é a grande diferença. A comunhão entre os crentes diz, o que é meu também pode ser seu. Todos os dias, a palavra diz, eles continuavam a reunir-se. Esses versículos, eles descrevem pessoas felizes. Alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, diz a Escritura. O Senhor honra esse tipo de comunhão, irmãos. O capítulo termina com, e acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Irmãos, o testemunho dos crentes era o sermão que eles pregavam para os de fora. Nem todos eram chamados para pregar. Nem todos eram chamados para evangelizar. Nem todos eram chamados para ensinar. Mas pelo seu testemunho, eles atraíam os que estavam lá fora. É o que diz a palavra. E veja, o versículo 46 diz que os primeiros crentes, essas mais de 3.000 almas convertidas por causa do sermão de Pedro, todos os dias, cheios de temor, se reuniam, partiam o pão. Essa é a doce comunhão entre os crentes. Eles continuaram diariamente em adoração, eles tinham amor uns pelos outros, eles tinham amor pelo Senhor, mas eles tinham amor uns pelos outros. E isso os impelia a se encontrar diariamente. Diariamente. Eu fico pensando sobre isso. Hoje, a gente tem que virar piruleta, fazer campanha,
pedir, pelo amor de Deus, para o crente ir para a igreja uma vez na semana. Uma vez na semana, durante 1h30, e se passar de 1h30 ainda reclama. Às vezes nós temos que praticamente chorar para pedir, pelo amor do Senhor Jesus, vá para a igreja, minha irmã. Mas aqui nós temos uma igreja que se encontrava diariamente. Diariamente. Por quê? Eu estive pensando sobre isso. E eu cheguei à seguinte conclusão. Quando nós realmente experimentamos a salvação, nós temos um amor extraordinário por Cristo e pela igreja de Cristo. De forma que o objeto da nossa afeição está centrado sobre Jesus e sua igreja. Vou repetir. Quando nós realmente experimentamos salvação, nós temos amor extraordinário por Cristo e pela sua igreja. E o objeto central da nossa afeição, do que nós gostamos, está em Jesus e na sua igreja. Irmãos, não dá para você dizer para mim que você ama Jesus, mas não ama a sua igreja. Do mesmo jeito que não dá para você dizer que você ama a igreja, mas não ama Jesus. O próprio apóstolo João falou sobre isso. Olha, eu estou aqui parafraseando, tá? Olha, se você diz que ama a Deus que não viu, e não ama seu irmão que você está vendo, você está sendo mentiroso. E a verdade não está em você. Porque se você diz que ama a Deus, que ama a Cristo, você tem que amar a igreja de Cristo. Então isso aqui para nós, irmãos, é um encorajamento. Em outras palavras, nós devemos desejar estar entre os irmãos. Ao invés de ir ao parque, ao invés de ir à praia, ao invés de jogar bola, assistir futebol, assistir qualquer outra coisa, assistir meu basquete da NBA que eu gosto, que tem jogo todo domingo na hora do culto, olha só, imagine você se eu ficasse em casa, cadê o pastor? Está assistindo NBA, ué. Por que você pode e eu não posso? Por que você pode faltar no culto e eu não posso? Por que você pode faltar no culto e ir para a praia e eu não posso? Porque você é o pastor da igreja. Não, não é por isso. É porque mesmo se eu não estiver pregando, mesmo se eu estiver de folga, eu vou estar aqui, porque eu gosto de estar aqui. Eu gosto de estar com vocês, mesmo que vocês não gostem de estar comigo, eu gosto de estar com vocês. Por quê? Porque eu amo a igreja de Cristo. Eu amo estar na igreja. Eu amo Cristo e amo estar na igreja de Cristo. Isso não é legalismo, irmãos. Isso não é legalismo. O legalismo, ele insiste que você deve ir à igreja. Mas a graça de Deus, ela amavelmente nos motiva a ir à igreja. O legalismo diz na sua consciência, eu vou para a igreja, senão o pastor vai ficar me enchendo. Senão a Adriana vai mandar mensagem amanhã logo cedo. Isso é legalismo. Mas a graça de Deus, ela me motiva, porque ela diz o seguinte, vá à igreja. E eu vou à igreja porque eu quero estar com os meus irmãos em adoração e aprendendo da palavra do Senhor. Isso é graça. Se não existe um amor natural por Cristo e pela sua igreja, então nós temos que realmente reexaminarmos o nosso cristianismo. E por favor, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não vai ter dia que você não está bem, que não vai ter dia que você vai estar depressivo, que você vai estar com dor, que você vai estar ruim em casa, com Covid, com gripe, com dor de cabeça, sei lá o quê. Eu não estou dizendo isso. Isso acontece. Mas a minha oração é para que você fique em casa, mas querendo estar aqui. Que você fique em casa, hoje eu não posso, hoje eu não aguento, hoje não tem trem, hoje eu estou com dor de cabeça, eu bati o dedão na quina do sofá e está doendo muito, quebrou meu dedo, não posso, não dá. Mas eu queria estar lá. Mas eu queria estar lá. Essa deve ser o nosso tipo de pensamento. E quando nós pensamos assim, então nós temos que avaliar o quanto amor nós temos por Cristo e pela sua igreja. E essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Onde é que você encontra alegria? Onde é que você encontra alegria nessa vida?
É no dinheiro? É no trabalho? É na praia? É no clube? É no campo? Onde é que você encontra alegria? É em casa? É no seu marido? É na sua esposa? Se for nessas coisas, você está errado. Se for nessas coisas, você está errado. Nós estamos errados. Esdras, em Neemias capítulo 8, verso 10, ele nos ensina: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Onde está a sua alegria? Onde está a minha alegria? E nesse contexto, Esdras, o sacerdote e outros levitas estavam lendo o livro da lei, lendo a palavra de Deus. Depois que Neemias foi usado por Deus para reconstruir os muros da cidade santa, e reconstruiu as casas, e então eles falaram: agora nós vamos colocar a palavra de Deus onde ela deve estar, no centro de tudo isso. Então Esdras, ele começa a ler a palavra de Deus, e para esse povo que tinha retornado do auxílio, eles explicavam o significado da lei para o povo, e muitos estavam chorando, porque durante muitos anos eles não puderam fazer isso, e eles choraram, e eles se derramavam diante de Deus, porque estavam ouvindo da palavra de Deus. E então ele proclama: a alegria do Senhor é a nossa força. Não se entristeçam, pois no Senhor está a nossa alegria. Não é no exílio babilônico, não é na construção. E isso aqui que nós fizemos não é nada nosso, isso é tudo do Senhor, porque nele está a nossa alegria. Então, irmãos, para terminar, que a nossa alegria esteja centrada no Senhor. Tire a sua alegria, converta a sua alegria em nome de Jesus. Que a sua alegria seja convertida para o Senhor. A sua alegria não pode estar nas coisas, nas posses, nem nas pessoas. Apesar de nós ficarmos alegres com as pessoas, ficarmos alegres com as posses, ficarmos alegres com as coisas, a nossa alegria não está centrada nessas coisas. A nossa alegria está centrada no Senhor. No Senhor. Então que a nossa alegria esteja centrada nele, que essa seja uma alegria para que nós, quando estivermos reunidos, nós o adoremos com alegria e singeleza de coração, como diz a palavra. Que o motivo da nossa alegria seja vir à igreja para nos encontrarmos com os irmãos, para podermos adorar ao nosso Deus juntos em comunidade. Que a nossa alegria, que o motivo da nossa alegria seja para estarmos aqui reunidos como a igreja que o Senhor mesmo plantou aqui no leste de Londres, em Cannintown, no meio de onde não tinha nada. Deus plantou a sua igreja aqui. E Deus te trouxe lá dos Cafundó do Brasil para vir aqui, para estar aqui em Londres, em Cannintown, adorando a Ele. Deus nos chama para gerar bons frutos. Bons frutos. Então que a nossa alegria esteja no Senhor. Lembrando então os 4 pontos. Quando te perguntarem o que é uma igreja bíblica, quando você pensar sobre isso, você pense, numa igreja bíblica precisa existir convicção do pecado. Numa igreja bíblica precisa existir conversão de almas. Numa igreja bíblica precisa existir cultivo dos salvos. E numa igreja bíblica precisa existir comunhão entre os santos. Que Deus nos abençoe a sermos esse povo, a termos esse povo como exemplo para nós. Assim como a igreja começou ali em Atos dos Apóstolos. Que nós possamos ser essa igreja que louva com singeleza de coração, que é alegre porque está junto louvando ao Senhor, que se importa com as necessidades uns dos outros, que se importa uns com os outros, que ama uns aos outros, que ama estar junto uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor, depois nós oramos.